Meus amigos, tiveram uma boa refeição? Provavelmente, na mesa de muitos de vocês, ou entre os acompanhamentos que comeram há pouco, estava o ovo, o ingrediente mais familiar para todos nós. No entanto, sabiam que, por causa de algo que comemos inadvertidamente com o ovo, as preciosas linhas telefônicas que ligam as nossas células cerebrais podem ser cortadas. A memória pode diminuir, e podemos até desenvolver demência? Mas, doutor, não diziam que o ovo era o alimento completo? É barato, nutritivo e eu como todos os dias. O que quer dizer com isso? Muitos de vocês ficarão surpreendidos e até indignados. Não se preocupem. Hoje, vou esclarecer toda essa confusão e esse sentimento de injustiça. Olá a todos. Sou o Dr. Antônio Ribeiro, médico doutorado que há 40 anos estuda exclusivamente o estilo de vida alimentar saudável para idosos. Este ano completei 73 anos. Na era do centenário, a juventude não é um número, mas sim a saúde. Neste momento de escolha sábia para cuidar do seu corpo, a sua juventude recomeça de forma brilhante. Hoje, para proteger o vosso precioso cérebro, vou revelar os 3 piores alimentos que se tornam veneno quando comidos com ovos e, por outro lado, os 4 alimentos milagrosos que, se consumidos juntos, aumentam em 10 vezes o efeito de prevenção da demência. Vou explicar as razões e até os métodos de culinária. Por favor, fiquem comigo até o fim para obterem a sabedoria necessária para transformar a vossa mesa no melhor tônico para o cérebro. Primeiro, preciso de vos contar o segredo de por que o ovo é o melhor alimento para prevenir a demência. No nosso cérebro, existem centenas de mil milhões de células cerebrais. Elas trocam informações entre si para que possamos lembrar, pensar e viver. O que liga estas células são linhas telefônicas inteligentes, ou seja, os neurotransmissores. A colina, abundante na gema do ovo, é o material mais importante para construir e manter estas linhas fortes. Se estas linhas estiverem em bom estado, as memórias são bem guardadas e o pensamento é rápido. A demência é precisamente a doença em que estas linhas telefônicas ficam velhas, enferrujam e acabam por se cortar. De acordo com um estudo da Universidade da Finlândia Oriental, o grupo que consumiu um ovo por dia teve uma probabilidade 28% menor de desenvolver demência em comparação com o grupo que não consumiu. Um ovo contém cerca de 35% da dose diária recomendada de colina para uma mulher adulta. Portanto, 2 ovos por dia fornecem material suficiente para proteger as linhas telefônicas do cérebro. No entanto, mesmo comendo este ovo maravilhoso, se o alimento que o acompanha for mau, não serve de nada. Torna-se, aliás, um veneno. Vou revelar agora as 3 piores combinações que anulam os benefícios do ovo e nos adoecem. A primeira pior combinação é a farinha de trigo refinada, pão, massas e biscoitos. Isto é o mais importante. Muitas pessoas comem ovos fritos com torradas ao pequeno almoço. Para a saúde do cérebro, esta é a pior refeição possível. Vou usar uma analogia. Enquanto a colina do ovo está a tentar reparar as linhas telefônicas velhas, as glicotoxinas, toxinas do açúcar, da farinha entram como tesouras terríveis e cortam essas linhas. Se um lado constrói e o outro destrói, a casa nunca ficará pronta. Talvez o termo glicotoxinas pareça difícil. Imaginem que as células do corpo são casas, a glicose no sangue são os convidados, e a insulina é a chave que abre a porta. Quando comemos, os convidados chegam. O pâncreas envia a chave, insulina, para abrir as portas e deixar os convidados entrarem para serem usados como energia. Mas, se comemos pão ou massa com demasiada frequência, chegam tantos convidados e tantas vezes que o dono da casa, a célula, fica exausto e deixa de abrir a porta. É quando a chave da insulina deixa de funcionar, o que chamamos de resistência à insulina. Os convidados que não conseguem entrar acumulam-se à porta, inflamam a vizinhança, destroem os vasos sanguíneos e atacam as células cerebrais. É por isto que a demência é chamada de diabetes tipo 3. A dona Maria Silva, de 72 anos, de Lisboa, foi professora a vida toda e era conhecida pela sua inteligência. Mas, há alguns anos, começou a acordar com a cabeça enevoada e a esquecer-se do nome de pessoas que tinha conhecido no dia anterior. Ela vivia com medo da demência. Analisei a sua dieta e fiquei chocado. Todas as manhãs, por conveniência, ela comia 2 fatias de pão de forma com um ovo frito. Sugeri que, por apenas um mês, trocasse o pão por batata cozida e salada de ovo. Um mês depois, ela voltou ao meu consultório com um sorriso radiante. Doutor, a névoa na minha cabeça desapareceu. Agora leio o jornal e entendo tudo, e os nomes dos meus antigos alunos voltaram-me à memória. Uma pequena mudança, trocar uma fatia de pão, despertou o cérebro dela. A segunda pior combinação é o chá verde e o dióspiro. Muitas pessoas bebem uma chávena de chá verde ou comem uma fatia de dióspiro doce após a refeição para limpar o paladar. Eu entendo o prazer desse momento,
Mas se o ovo estava na mesa, esse prazer torna-se um sabotador de nutrientes. O problema é o tanino, um componente adstringente. Imaginem o sistema digestivo como uma fábrica inteligente. A proteína do ovo é a matéria-prima de alta qualidade. O tanino é como despejar uma cola pegajosa sobre essa matéria-prima. As enzimas digestivas, que funcionam como as máquinas da fábrica, não conseguem processar essa massa pegajosa e param. A proteína não é absorvida, vai direta para o caixote do lixo, as fezes, e a fábrica trabalhou em vão. O Sr. Manuel Santos, de 75 anos, de Coimbra, cuidava muito da saúde. Comia 2 ovos cozidos todas as manhãs e bebia sempre chá verde a seguir. No entanto, sofria de um cansaço crônico inexplicável. Sugeri que ele movesse o hábito do chá para 2 horas após a refeição. Ele achou que não faria diferença, mas tentou por 2 semanas. Depois, ligou-me: doutor, é incrível. Antes, à tarde, eu não conseguia sair do sofá. Agora dou uma volta ao bairro e ainda tenho energia. Ele estava a tirar terra para sua própria comida de qualidade. Meus amigos, não deixem de comer dióspiros ou beber chá verde, são ótimos antioxidantes. Apenas deem um intervalo de pelo menos 30 minutos a 2 horas após comer ovos. Essa pequena diferença de tempo muda completamente a eficiência energética do corpo. A terceira pior combinação é o leite de soja. Doutor, o ovo é completo. A soja também. Como podem ser uma má combinação? Sim, ambos são fontes excelentes de proteína. No entanto, por vezes, quando 2 coisas muito boas se encontram, elas atrapalham-se. O problema é o inibidor de tripsina presente na soja. Voltando à analogia da fábrica, para processar a proteína do ovo, precisamos de um técnico especializado chamado tripsina, uma enzima digestiva. O componente do leite de soja ata as mãos e os pés deste técnico. Sem o técnico a trabalhar, a fábrica não funciona bem. A dona Rosa, de 69 anos, preocupada com a perda de massa muscular, comia ovos mexidos com um copo de leite de soja todas as manhãs. Ela achava que proteína a dobrar daria músculos a dobrar. No entanto, não via resultados e ainda sofria de gases e estômago estufado. Quando lhe expliquei este princípio, ela percebeu: com razão sentia o corpo pesado mesmo comendo coisas boas. A solução é simples: coma o ovo ao pequeno almoço e beba o leite de soja como um lanche à tarde. Em horários diferentes, o corpo absorve o melhor de cada um, e o resultado de 1 mais 1 será 100. Agora, vamos falar sobre as combinações milagrosas que aumentam em 10 vezes o efeito do ovo e protegem o vosso cérebro. Mas antes, quero corrigir o maior mito sobre o ovo: o colesterol. Digo-vos já, deitar fora a gema do ovo é como deitar fora a raiz do ginseng e comer apenas as folhas. Durante décadas, o ovo foi injustamente acusado de ser o culpado pelo colesterol. No entanto, estudos recentes provaram que pessoas saudáveis podem comer 2 a 3 ovos por dia sem afetar os níveis de colesterol no sangue. Mais de 80% do colesterol no nosso corpo é produzido pelo próprio fígado. A quantidade ingerida pela comida é mínima. Pelo contrário, toda a força vital do ovo, a colina para o cérebro, a luteína para os olhos, a vitamina D para os ossos está concentrada na gema. Libertem-se de superstições sem fundamento e comam a gema com prazer. Aqui estão as 4 combinações milagrosas. Tomate. No nosso corpo, circulam ladrões chamados radicais livres que envelhecem as nossas células. O licopeno do tomate é o melhor polícia para prender estes ladrões, mas este polícia é tímido e não sai sozinho. A gordura saudável da gema do ovo pega na mão deste polícia e dá-lhe coragem para agir. A taxa de absorção do licopeno aumenta até 5 vezes quando consumido com gordura ovo. O Sr. Carlos, de 77 anos, fumador de longa data, preocupava-se com os pulmões e a próstata. Começou a comer ovos mexidos com tomate e azeite todas as manhãs. 3 meses depois, sentia-se revigorado. Doutor, não consigo ver o cancro a desaparecer, mas sinto o corpo leve o dia todo. Cozinhar o meu próprio remédio saboroso deu-me paz de espírito. Queijo. Imaginem construir uma casa de tijolos para os vossos ossos. O cálcio do queijo é o tijolo, mas de que servem tijolos empilhados sem pedreiros? A vitamina D do ovo é o elevador que leva os tijolos até ao topo da obra. Sem o elevador, os tijolos são apenas pedras no chão. Comer ovo com queijo é o melhor método de construção para prevenir a osteoporose. A dona Beatriz, de 74 anos, fraturou o pulso numa queda no gelo e tinha osteopenia severa. Recomendei-lhe ometeles com uma fatia de queijo todas as manhãs. 1 ano depois, a sua densidade óssea melhorou visivelmente. Doutor, já ando de autocarro e vou ao mercado sem medo de cair. Saí da prisão do medo. Cebolinho, ou alho francês, esta é a combinação para despertar o cérebro.
O cérebro é como uma cidade iluminada por centenas de mil milhões de lâmpadas. Cada memória é uma lâmpada. A colina do ovo é o fio elétrico, mas o fio precisa de uma central elétrica forte. A alicina do cebolinho faz a central elétrica do cérebro funcionar com força, enviando energia para todos os fios. O Sr. Joaquim, empresário reformado de 70 anos, sentia o cérebro lento e estava deprimido. Sugeri que adicionasse cebolinho picado às suas omeletes ou sopas de ovo. 3 meses depois, ele ria: Doutor Antônio, sinto que as luzes da cidade do meu cérebro se acenderam. Já consigo discutir com os meus netos e ganhar. Abóbora, ou courgette. O ovo tem colina para o cérebro. A abóbora tem beta-caroteno para os olhos. Ao enviar estes dois guarda-costas juntos, protegemos os dois armazéns de tesouros mais importantes do corpo numa só refeição. O mestre Francisco, de 79 anos, pintor de profissão, estava desesperado porque a vista estava a falhar e a memória a oscilar. Recomendei-lhe pataniscas de abóbora com ovo. 6 meses depois, ele enviou-me uma pequena pintura de uma abóbora. Doutor, graças a si, ainda consigo ver as cores do mundo e lembrar-me do rosto de quem amo para pintar. Agora, o segredo da preparação culinária 300%. Mesmo com o melhor parceiro, se tratar mal o protagonista, o ovo, tudo será em vão. A sabedoria da temperatura. Muitos fritam o ovo em óleo muito quente. Isso destrói metade da força vital do ovo. Cozinhar um ovo deve ser como preparar uma infusão medicinal. Se cozinhar demais muito dura, ou fritar em demasia, queima os nutrientes preciosos. O segredo: o ovo escalfado ou cozido com gema mole meio cozido é o melhor. A clara cozinhada facilita a digestão da proteína, e a gema líquida minimiza a destruição da colina e da luteína. Se quer fritar, use lume brando. Coloque azeite ou manteiga e deixe cozinhar tapado por 10 minutos no mínimo do fogão. O seu cérebro recompensará a sua espera. Como escolher o melhor ovo? No supermercado, não olhe para a cor da gema. Isso é apenas corante na ração. Olhe para o número impresso na casca. O último dígito indica como a galinha viveu. Número 4. Galinha presa em gaiolas minúsculas a vida toda. Número 3. Gaiola um pouco melhor, mas ainda presa. Número 2. Vivem soltas dentro de um pavilhão, mas sem luz solar. Número 1. Galinhas que vivem ao ar livre, pisam a terra e apanham sol. Como médico, recomendo ovos com o número 1 ou 2. A força vital de uma mãe saudável passa para o ovo. Pode custar mais alguns cêntimos, cerca de 0,50 € a mais por dúzia, mas é um investimento no seu remédio diário. Meus amigos, digo isto com paixão porque eu próprio fui vítima de má informação. Aos 40 anos, acreditei que o colesterol era perigoso, deitava fora a gema e comia apenas a clara seca. Eu estava a deitar fora o melhor remédio contra a demência com as minhas próprias mãos. Se eu, sendo médico, fui enganado, imagino como vocês se sentem. Não se culpem pelo passado. O que importa é a sabedoria de hoje. Um ovo ensina-nos que a vida só é completa quando o exterior, clara, e o interior, estão juntos. Hoje, vocês não aprenderam apenas receitas, aprenderam a ser os donos da vossa vida e a manter a lucidez até ao fim. Lembrem-se, na era do centenário, a juventude não é um número, é saúde. No momento em que cuida do seu corpo, a sua juventude recomeça. Se esta mensagem lhe trouxe esperança, deixe um comentário. Vou proteger o meu cérebro com ovos a partir de hoje. Compartilhe as suas pequenas vitórias nos comentários. E se tem alguém que ama e que se queixa da memória, envie-lhe este vídeo. É a carta de amor mais calorosa que pode enviar. Quero que te lembres de nós por muito tempo. A vossa subscrição e o vosso gosto são a maior recompensa para mim e para a equipa do Vida Saudável 60+. Sou o Dr. Antônio Ribeiro, a torcer pela vossa lucidez eterna. Muito obrigado.